1 Coríntios, carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, um texto muito conhecido. Eu acredito que a maioria citaria de cor esse texto. É um texto muito lido, muito usado nas nossas reuniões de ceia. Alguns líderes até entendem que é um texto obrigatório, mas não é. Existem outras possibilidades. Esse texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amado, tome o seu assento. Eu quero falar nessa noite sobre o memorial, a ceia do Senhor como um memorial. É uma ideia muito clara, e eu acredito sabida dos irmãos, mas eu entendi que é bom a gente ter muito claro, dentre outros significados, como que nós devemos ver a ceia do Senhor. A ceia do Senhor como um memorial, o memorial. Amados, a Bíblia não fala sobre alguns detalhes da ceia, não é? O pão tem que ser rasgado na hora, pode já vir partido, é uma vez por mês, por semana, por ano. São coisas que algumas denominações e igrejas, elas fazem diferente, mas o certo é que não tem muito significado. Eu gosto da periodicidade das igrejas Assembleias de Deus, que colocam a ceia do Senhor uma vez por mês, não é? Dá um tempo bom, um período bom, e não fica muito repetida a cerimônia, mas também não fica muito longe esta cerimônia. Eu acredito muito felizmente, fazemos a ceia uma vez por mês, não é? E a ceia, a gente precisa entender, amados, o que ela é, o que ela significa. E dentre tantas coisas que nós poderíamos falar, eu quero trazer hoje a ideia da ceia como um memorial. Pastor, o que realmente eu faço com o dia quando eu estou participando da ceia do Senhor? Aliás, o que eu vim fazer aqui? É um mero formalismo? É uma religiosidade? Aliás, eu preciso ir embora logo, vamos correr com isso? Será que é algo assim mecanizado, que não tem vida, que não tem um sentido? É claro que não, não é? E nós precisamos entender, porque é a compreensão, o entendimento que vai nos dar a percepção do que nós fazemos aqui. E como eu disse, a ceia tem muitas possibilidades de ser abordada, e eu quero abordar, e eu estou repetindo isso daqui, para que você guarde na sua mente a ceia como um memorial. O que é um memorial? A palavra memorial, na sua origem, ela significa aquilo que me faz lembrar, ou aquilo que faz lembrar. Memorial é um memorando, memorial é um lembrete, memorial é aquilo que eu vejo e ele me remete a outra coisa. Eu poderia usar aqui, Jonas, que é profissional aí da área de TI, que o memorial é como um link. Quando eu clico naquele amontoado de letras ali, ou números, quando eu clico no link, ele me leva a outro lugar, a outra época, a outra situação, ou a outra pessoa. Então, memorial
é aquilo que me traz a lembrança, algo que para mim é digno de ser lembrado, algo que eu não quero esquecer. Quando eu vejo o memorial, eu lembro daquilo que o memorial representa. Na verdade, o memorial em si, ele não é tão importante como aquilo que ele lembra, mas ele me lembra daquilo que é mais importante. E eu quero trazer aqui algumas coisas para os irmãos ter bem clara a ideia do que é um memorial. Aqui é o memorial do Holocausto, lá em Jerusalém. Memorial do Holocausto, Yad Vashem, lá em Jerusalém. Eu estive lá com a pastora Simone. É um ambiente em que as nossas emoções ficam à flor da pele. O memorial do Holocausto tem um museu lá dentro, e ele é frio. Os irmãos estão vendo aí que é uma muralha gelada, de concreto, aquela coisa parecendo mesmo um campo de concentração. Você entra naquela penumbra e lá dentro é meio assim como um telhado, duas estruturas de concreto. Eu não sei se alguém aqui já esteve, certamente que sim, Alessandra, Luciana e outros aí que eu acho que gostam, viajam bastante. Amados, mas lá dentro você vê roupas, amontoados de joias e uma série de coisas, e lá é o memorial do Holocausto. Bom, quem passa, ele é arremetido a alguma coisa que aconteceu. O que o memorial do Holocausto nos leva lá dentro? Eu não coloquei uma cena forte, a ideia não é criar isso nos irmãos, mas por trás de toda aquela estrutura, a ideia é lembrar que cerca de 6 milhões, não é isso? 6 milhões de judeus foram mortos por ocasião da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos campos de concentrações nazistas. E tem filme que aborda isso. Então lá em Jerusalém tem um museu. Eu sei que existem vários outros memoriais alusivos ao Holocausto, mas lá o de Jerusalém é um dos principais. Ele em si, ele é um lembrete de que a história humana foi manchada com um acontecimento terrível desse aqui, onde milhares e milhares de pessoas, de almas e de vidas pereceram. Quando a gente entra lá tem uma sala dos nomes, Hall of Names, e você entra lá, tem fotos e nomes que ficam passando, e o áudio de nomes dos que morreram. Jacó, não sei o que, Isaac, o tempo todo, 24 horas falando o nome. Lá dentro tem um memorial, quando você for lá, você vai ver isso. Lá dentro do memorial do Holocausto, tem no espaço destinado ao memorial, tem uma gravura de várias crianças, e o rosto de um homem, como que abraçando aquelas crianças, que é um lembrete de um moço lá, um judeu, que cuidava de um orfanato, e foram todos levados em 1942 e exterminados, e ele abraçava as crianças, dizendo: me mate, mas não as crianças, e muitas coisas que remetem às atrocidades do Holocausto, não é? Então você vê uma coisa, mas que te lembra outra. Olha isso daqui, aqui em Brasília, aqui do lado, Memorial JK, não é? Juscelino Kubitschek, um mineiro de Diamantina, que era médico, oficial militar, presidente do Brasil por 5 anos. Em homenagem a esse homem, criaram isso daqui. Lá está ele e a Sara Kubitschek sentado num banquinho, não é? Lá atrás, aquele monumento, ali é um museu, a biblioteca dele está lá dentro, o corpo do JK está sepultado lá dentro. É um memorial alusivo a esse grande homem. E o que ele remete? Ele remete ao ex-presidente Juscelino Kubitschek.
E existem milhares de memoriais, amados, em todo o mundo, não é? Aqui em Goiânia, se eu começasse a perguntar aqui, lembre de um memorial, não é? Algo para lembrar outra coisa, você vai lembrar. Eu estive lá, eu visitei uma cidade, isso aqui é um marco. Um memorial é um marco. Um memorial é aquilo que me faz lembrar. Eu já encerro aqui com o memorial do dia 9/11. Eu estive em Nova York, eu vi capacetes amassados, viaturas de bombeiros todas quebradas, aquele cilindro de bombeiro que morreram cerca de 3.000 pessoas. Desses, 343 eram bombeiros do batalhão de Nova York, que estava lá dentro salvando, né? E ao ver aquilo ali, eu olhava e dizia, gente, poderia ser comigo. Você anda ali naquele memorial, ao lado dessa, isso aí é uma fonte, aquele lençol de água ali que tem uma lâmpada, é uma cortina de água que fica caindo, e na lápide em volta dela tem nomes de bombeiros, nomes de pessoas, de civis, milhares, quase 3.000 pessoas morreram. E tem esse memorial, lá onde eram as Torres Gêmeas. Preste atenção. O memorial não é mais importante é o que aconteceu. Quem lembra disso aí? Quem lembra disso aí em 2001? Então diga assim, memorial me faz lembrar alguma coisa. É interessante, porque Jesus, ele pega o pão da graça, ele rasga o pão, distribui e diz, comei em memória de mim. O que Jesus estava dizendo, amados, preste atenção, me dê um pedaço de pão e uma cálice, por favor. O que ele estava dizendo, preste atenção, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós estamos simbolizando aqui hoje, é um memorial espiritual, não é do Holocausto, não é de um presidente, não é um memorial de uma fatalidade, uma tragédia, é um memorial de algo que faz toda a diferença na minha e na sua vida, porque ele pega o pão e diz, olha, comei, porque este é o meu corpo, e aí ele diz, faça isso em memorial. Esse pedaço de pão que agora mesmo vai estar na sua mão, é um memorial. Pastor, ele é um memorial de quê? Do corpo de Jesus. Aqui é fruto da terra, do trigo, saído do chão. Ele representa o Filho de Deus que se fez homem e encarnou entre nós. E da mesma maneira que ele foi cortado, foi destruído, da mesma maneira que ele sofreu para virar esse pedaço, Jesus estava dizendo, isso aqui, um dia foi um pão inteiro, agora tem um pedacinho. Ele sofreu para chegar aqui. Então ele fala assim, isso aqui é o meu corpo, que foi partido por vós. Mas isso aqui também, amados, é um memorial de unidade. Preste atenção, porque outrora era um pão, agora são muitos pedaços. Nós estamos no ano da unidade. Nós temos um só Senhor, amém, igreja? Um só Senhor, e nós estamos ligados nele, que é o cabeça da igreja. Um só corpo, um só Senhor e Cristo, que é Jesus Cristo. Então, amados, nesse pão nós temos aquilo que representa o memorial do corpo de Jesus. Olha que responsabilidade. E nós vamos pegar esse que representa o corpo de Jesus, e a gente ainda vai moê-lo nos dentes. Aí alguém pergunta, pastor,
Em que eu devo estar pensando ao tomar a ceia? Em Jesus. Porque ele disse assim: fazer isso em memória. Não é de igreja, não é de Pedro, não é de João, não é de Maria, não é de Expedito, não é de Aparecida, é em memória de Jesus, porque só tem um nome que salva o ser humano, e o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, amados? Então nós precisamos entender que a ceia é o memorial. O que nós estamos fazendo aqui hoje nesse culto é celebrando a memória de Jesus Cristo, quando ele nasceu numa manjedoura, quando ele ensinou no Monte das Oliveiras, quando ele foi rejeitado, quando ele foi expulso de uma aldeia, porque eles não queriam que ele lá estivesse, quando ele soou gotas de sangue por mim, por você no Getsemane. Amados, a ceia do Senhor é um cerimonial. Depois que Jesus come o pão e participa com todos, a Bíblia diz que ele pega o cálice e ele diz assim: este cálice aqui é a nova aliança no meu sangue. Preste atenção, o pão é o corpo, memorial. O cálice é um memorial de que nós temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu olho para a minha mão esquerda e vejo um anel de ouro. Esse anel é a minha aliança com a Simone. Eu tenho uma aliança com a Simone. Esse anel é um memorial de que eu tenho um compromisso conjugal com essa mulher. Você vai pegar um copinho agora mesmo, com o cálice, e sabe o que isso aqui representa? Você tem uma aliança com Deus, mas essa aliança não é feita em sangue de boi, de bode, de carneiro, de ave. Essa aliança foi feita no sangue de Jesus. Sabe qual o preço? O memorial que nos remete isso daqui é o preço que foi pago. E a Bíblia diz que o preço não foi ouro, prata, dólar, real, nem coisas corruptíveis, mas foi o precioso sangue de Jesus. Amados, a ceia do Senhor é um memorial. Memorial de quê? De que o corpo de Jesus um dia foi moído por mim, e os meus pecados foram cravados na cruz. Mas esse sangue aqui, ó, você tem uma aliança com Deus, amém? Quantos têm uma aliança com Deus? Diga glória a Deus. Você tem uma aliança. E será que vale a pena preservar essa aliança? Vale a pena ser fiel a essa aliança? Será que vale a pena pagar preço por essa aliança? Sim, claro. Porque essa aliança foi feita no sangue de Jesus. Amados, por trás desse cerimonial, por trás dessa mesa, está o Calvário. E nós estamos aqui hoje para lembrar de Jesus Cristo. O centro dessa reunião é Jesus Cristo. Essa mesa tão linda, ornamentada aqui ao nosso lado, é para dizer que o corpo dele foi moído por nós, mas ela diz também que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? Amados, essa mesa está aqui do lado, para dizer que você tem uma aliança com Deus. Não, você não tem uma religião só. Não, você não tem uma igreja só. Você tem uma aliança com Deus, e essa aliança foi feita no sangue de Jesus Cristo. Eu quero te convidar para ficar de pé, por gentileza. Fique de pé em nome de Jesus. Eu confesso que eu tenho aprendido, amados, eu tenho aprendido. Sabe aquele cozinheiro? Cadê o Manuel dos Reis?
Mãe de Vânia, Dona Carmélia, Maria Gonçalves. Aquele cozinheiro que quer impressionar alguém, e aí ele vai e faz uma mesa com tudo quanto é tipo de comida, e um mistura com o outro, não é? Caviar com piqui, será que combina? Gueroba com camarão, será que funciona? Tudo é bom, eu prefiro gueroba. Mas eu tenho aprendido que às vezes menos é mais. Eu estava laborando essa palavra e muitas outras ideias vieram, mas o Espírito Santo disse: fica no memorial. A igreja precisa saber o que ela está fazendo aqui hoje. Você precisa lembrar de Jesus. E eu quero te convidar para fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Mais importante do que o memorial é aquilo que ele lembra. Eu quero te dar um tempo para você lembrar daquele que disse: fazer isso em memória de mim. 2 vezes ele disse: fazer isso em memória de mim. É um simples pão, amado. Você vai pegar um copinho de plástico com suco de uva. É simples, mas ele nos remete ao Calvário. Feche os seus olhos. Ele nos remete ao Calvário, ao preço que foi pago pelo pecado. Ele nos remete àquele que sofreu e não abriu a boca. Se é emocionante o Museu do Holocausto, imagine o memorial da morte de Cristo. Eu quero que você lembre de Jesus agora. Lembre dele ensinando. Lembre dele com crianças no colo. Você lembrou dele ressuscitando Lázaro, foi? Fazer isso em memória de mim. 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 E o dia que ele andou sobre as águas, e o dia que ele aquietou a tempestade no mar da Galileia, e o dia em que o gadareno veio com uma legião de demônios e se prostrou de joelho diante dele. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Ei, alegra o teu coração ao lembrar de Jesus. Alegra a tua alma ao lembrar de Jesus. Esse não é um memorial de fatalidade. Esse não é um memorial de homens. A ceia não é um memorial de melancolia, mas é um memorial de triunfo. Porque eu me lembro, igreja, que ao 3º dia ele ressuscitou. Fazer isso em memória de mim. Eu me lembro que a ele é dado o nome que está sobre todo nome. E eu me lembro que ele subiu e está sentado à destra de Deus. E eu me lembro que ele diz que intercede por você de lá. Fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Você está lembrando dele agora, está? Eu gostaria que não houvesse nada que ocupasse a mente da igreja agora, a não ser um nome: Jesus. Jesus. Centenas e centenas lembrando de Jesus. 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 Aquele que deu um grito lá no alto da cruz.
Ele disse assim: Tetelestai, está consumado. Eu te livro do pecado, eu te livro das garras, da opressão, eu te livro da angústia, do medo, da eternidade, da morte. Ei, toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus, porque aquele que é o fruto, resultado desse memorial, Ele está aqui presente nessa reunião. Aleluia. Faze isso em memória de mim, diz o Senhor. Faze isso em memória de mim. Tem uma canção que nós cantamos que diz assim: lá na cruz. E eu gostaria que a gente cantasse essa canção agora, lembrando do grito que Ele deu no Calvário. A Bíblia diz que o céu escureceu, a terra tremeu. Você lembra que a Bíblia diz que mortos ressuscitaram? Lembra? Quando Ele gritou: está consumado.